Está já orando? Pai, eu quero te agradecer pelo dia de hoje, pelos teus filhos que aqui estão, que o teu Santo Espírito nos traga entendimento e revelação da tua verdade, para que possamos, com muita sobriedade, Senhor, termos a libertação, alcançarmos, Senhor, não só para nós, mas para todos aqueles que encontrarão em nós, Senhor, um instrumento para essa libertação pessoal. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o teu Santo Espírito nos guie nesse tempo, que a tua palavra seja o instrumento sempre necessário e fundamento aonde nós estamos calçados, fundamentados e estabelecidos. Nós pedimos que a tua palavra seja essa espada que ela é de, de circuncisão, espada afiada, aonde somos circuncidados sempre. Que o nosso coração seja agraciado pela tua boa mão e pela tua bondade, nos cerque e nos faça viver a tua vontade em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Nas aulas que nós tivemos até aqui, né, estamos trabalhando aí o dia a dia da libertação, nós viemos caminhando acerca desse processo, né, da libertação, e quero ver se há alguma dúvida, alguém está com alguma dúvida, alguém tem algum ponto a ser colocado. Se tiver, levanta tua mãozinha aí, para a gente poder abrir o microfone. Alguém ficou com ou precisa falar algo, alguma coisa a ser falada. Fale agora, ou se cale-se até o final da aula e se embora. Se não há nada, irmãos, eu vou pedir como um desafio aqui, né, para as próximas aulas a gente conseguir estar mais, como diz, mais online. Amém. Seja curado em nome de Jesus. Mas para a gente estar mais online aqui, que a gente está mais visível, porque eu sei que muitos de nós estamos dos nossos afazeres e sabemos da nossa correria do dia a dia. É notório, é visível essa correria, mas eu queria, né, até entender aqui com os irmãos, para que a gente estivesse um pouco mais dinamicamente participando. Porque eu vou vendo que a gente vai começando bem integrado e depois a gente vai desintegrando, né? Assim dizendo, nós vamos nos tornando mais desintegrado. E, e isso faz com que, eu não sei, para quem que está aqui ministrando, fica um pouco ruim, né? Se quiser, a gente pode até depois tentar mudar horários, mudar dias, porque o ruim quando a gente tá ministrando e a gente não vai vendo, eu poderia somente gravar o vídeo e mandar para vocês, mas a gente já está aqui justamente para essa interação, né? E uma das dificuldades, eu vou dizer, por exemplo, que eu não, Édermente dizendo, eu não gravo, eu não gosto de gravar os cultos da igreja, assim dizendo, por causa disso, porque a gente criou essa comodidade, né? Eu assisto quando eu quero, vejo como eu quero, então eu não tenho mais esse compromisso de parar para poder fazer as coisas. Então, assim também são as aulas, né? Então, para a gente estar podendo fazer. Se não, também vou seguir o exemplo dos irmãos. Vou fechar minha câmera e a gente vai ficar assim hoje. Nós vamos ter hoje um audiobook, né? E aí a gente vai fazer, né? Um audiobook hoje.
É, mas é interessante, quer dizer, essa participação, ver que vocês estão aqui, porque é um assunto, veja só, é extensivo, é algo extensivo, algo que a gente para fazer. E, e essa questão de ser extensivo é um assunto para mim maçante, porque você tem que ficar aqui, né? Muitas coisas vocês sabem. E às vezes passa desapercebido, vocês vão deixando, né? Vai ficando, vai cuidando de uma coisa, vai cuidando de outra coisa, é, vai fazendo, né? Vai estudando, fazendo como eu, né? Quando eu começo a conversar, a conversa dura mais de 5 minutos, eu já estou fazendo. A pastora Fátima que sabe, né? Aí, mas eu estava conversando com ela, a hora que terminei, eu já tinha limpado quase o carro inteiro. Não que ela demorou, mas é a questão pessoal mesmo. Já começo a fazer o negócio, já vou pegando aqui, já vou fazendo ali, já vou. E tá. E eu sei que é ruim às vezes ficar parado, né? Que você precisa fazer um monte de coisa. Ah, mas o grupo tá aberto, não tá não? Ou tá fechado? Era para estar aberto. Ah, não sabia não. Ah, tá, porque esse grupo era um grupo que já estava fechado já. Por isso que eu via que ninguém conversava no grupo. Rapaz, descobri agora. O grupo quieto, gente. O povo. Não, tá aberto sim, povo. É porque o grupo é quieto mesmo. Você tem noção, a última. Ou tá fechado? Deixa eu ver aqui. Desativando. Permissões. Pronto. Agora abriu. Agora tá de boa. Aleluia. É mais fácil saber com quem a gente está lidando, né? Pois bem. Tá, então vamos. Retaliação. Veja só, queridos, o que seria retalhar? A questão da retaliação, ela vem muito pela uma questão a palavra em si, né? De um contra-ataque. Essa seria uma palavra mais, sim, devido aos problemas. Eu sei que nunca fica só nos problemas, né? Mas a gente aguenta, tá todo mundo já maduro. Veja só, a palavra literal de retaliação é aplicar a pena do talião, ou seja, revidar com o dano igual com dano igual ao sofrido. Então, a palavra retaliação é literalmente essa lei do talião.
aquilo que a gente fala olho por olho, dente por dente, ou seja, revidar uma ofensa segundo a ofensa. Então, se me bateu, eu bato, se me punir, eu puno, é mais ou menos. Então, quando a gente fala de retaliação, é um revide que é feito, é um revide por aquilo que nós estamos fazendo. E aí, muitas pessoas sempre falam isso, apóstolo, estamos sofrendo retaliação, né? Ou quando eu comecei a fazer com isso, eu vou sofrer retaliação. Então, eu entendo da seguinte maneira. Toda retaliação, ela vem por esferas de autoridade. Todas as vezes que você sai da esfera de autoridade, há uma retaliação. Ou todas as vezes que você não é enviado para fazer algo, ou você vai por conta própria, você é retaliado. Entenda. A retaliação, ela sempre vai ter, para mim, esse cunho. Ou eu saí da minha esfera de autoridade, ou eu saí debaixo do envio. Porque quando eu sou enviado, quando eu estou debaixo de um envio, é como que eu sou comissionado. É, exatamente. Porque se eu envio alguém a fazer algo, a responsabilidade é minha e não do enviado. Ele é só o mensageiro que vai entregar aquilo que está sendo feito. Então, a maioria das pessoas que eu vejo que são retalhadas, entenda, eu vou abrir um leque aqui. Na grande maioria, eu vejo que elas estão assumindo um posicionamento que ninguém pediu, nem o próprio Deus. Ah, mas é para fazer a obra de Deus, querido. No fundo, se a gente for pegar lá no fundo, a pessoa está mais envolvida no seu próprio ego do que realmente a própria obra de Deus. Você entendeu? É no próprio ego. Eu tenho trabalhado aqui com a igreja local acerca disso. Nós estamos trabalhando e formatando a igreja para rodar agora mais um pouco da versão que a gente tem rodado, que é a versão orgânica, e nós estamos falando isso. Muitas vezes a gente fala obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus, mas Deus nunca pediu para a gente construir, por exemplo, prédio. Onde Deus falou, vá, construa seus prédios, e nunca pediu. Na verdade, ide e prega o evangelho. Aí a gente constrói toda uma estrutura. E aí depois a gente tem que manter essa estrutura funcionando. E para manter essa estrutura funcionando, todos aqueles que entrarem para desajustar essa estrutura, a gente mata, em nome de Deus. Na verdade, isso vai ser o quê? É a guerra santa, né? Quantas vezes a gente mata em nome de Deus? Mata no sentido que nós vamos por causa da estrutura. Ah, mas é isso aí mesmo, apóstolo. Mas aí, às vezes, nós somos aqueles que querem botar desordem em algo que está funcionando. E aí nós somos mortos e pensamos que nós estamos sendo injustiçados. Então tem muita coisa. Eu sou contra prédio? Não, temos prédio. Mas é o que eu digo, tudo tem que funcionar em prol das pessoas e não em prol da instituição. Porque as pessoas que fazem a instituição. Então, edificando, quando eu estou edificando a minha própria ideia, o meu próprio reino, meu próprio ministério, quando tudo isso está sendo edificado, e nós estamos falando que estamos falando para Deus, e muitas vezes não é para Deus, porque aí Deus não pode mudar nada ali. Vou dar um exemplo, um outro exemplo que eu dou. Se as ovelhas são de Jesus, por que eu fico chateado quando alguém sai? Dá para pensar nisso? As ovelhas são deles. Não fui eu que morri na cruz, não fui eu que paguei preço por ninguém, não fui eu que fiz nada. E quando a pessoa sai da igreja, muda para uma outra igreja. Eu não estou dizendo dos rebeldes, aqueles que saem causando problema. Estou dizendo uma pessoa que simplesmente chega e fala assim: olha, eu quero sentir vontade de ir para outra igreja. Por que muitas vezes a gente fica chateado e quer desistir de tudo? Se a igreja é de Jesus e as ovelhas são de Jesus, ele não pode fazer o que ele quiser ali dentro da igreja? Então, isso daqui são os sinais que eu vou tendo que, na verdade, eu não estou trabalhando para Jesus. Eu estou trabalhando para mim. Né? Aí coloca assim, por causa dos dízimos. Tudo bem. Mas se eu entendo que os dízimos é o pagamento de Deus para quem foi comissionado, não é Deus que vai me pagar? Não é o Senhor? Não importa, irmãos, não importa se eu tenho 2 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 1 milhão de pessoas. A quantidade de recurso financeiro que vai entrar para mim é independente. É independente das pessoas. O Senhor manda
quem Ele quiser. Eu já tive muitos casos na igreja que a gente sempre vê uma média que o Senhor nos dá. E quanto mais aumentamos o nosso leque de esforço, de trabalho, de dedicação, aumenta isso. Diminuímos, diminui. E olha que interessante. Eu lembro que uma vez na igreja, teve uns 2, 3 meses que as pessoas pararam de entregar os seus dízimos, assim, deu uma queda, mas os meus rendimentos não caíram. O Senhor é provendo de outros lugares. Por quê? Porque eu entendo que eu estou trabalhando para Jesus e não para a igreja. Eu sou contratado de Jesus e não da igreja. Então é Ele que me paga. E não importa, não importa o que seja ou como seja. Agora, depende. Exemplo, eu creio que há uma bênção na construção. Irmãos, na construção há bênção. Construção de casa, construção de qualquer coisa. Toda construção, para mim, existe uma bênção. Só quem construiu, não sei se os irmãos já construíram, só quem já construiu sabe disso. Eles vão construir e falar assim, cara, eu não sei como eu consegui pagar isso. Mas o dinheiro vem. Então, aí você fala assim, nossa, graças a Deus, a gente está acabando aqui as parcelas que estou construindo minha casa. Agora, meu Deus, agora, como diz, agora vai sobrar dinheiro. Aí terminou de pagar, o dinheiro foi embora também. Aí não sobra nada. Eu falei, meu Deus, né? Mas eu estava conseguindo pagar 5 mil por mês de parcela e agora não está sobrando R$ 10. Aí você vai ver que há uma bênção na construção. Então, o que eu quero que você entenda é que retaliação, como a gente colocou, ele está muito ligado, muito, muito, muito ligado à minha esfera de autoridade. Por exemplo, nunca entre para fazer o que você quer. Entre debaixo de um envio. Ah, mas Deus está falando comigo. Beleza, irmão, mas espere ser enviado. Ah, mas Deus, a gente está com essa mania. Deus está falando. Deus falou. Mas o que Deus falou que eu não posso compartilhar e pedir para que isso seja julgado? Se é Deus que está falando. Você já viu que as pessoas falam assim, é Deus que está falando, mas ninguém pode se intrometer em dar uma opinião, porque Deus falou? Então, para mim é muito, assim, é um Deus falando que, Deus falando individual. E aí, muito desses daqui vai ter muitas retaliações. Retaliações familiares, retaliações financeiras, retaliações da fé, retaliações nas emoções, retaliações em todos os sentidos. Sim, porque às vezes viu uma necessidade. 2, como eu disse, saí da minha esfera, né? Eu saí do envio. Eu não fui enviado. 2, eu saí da minha esfera de autoridade. Então, eu sempre costumo dizer isso aqui. Por exemplo, eu sou apóstolo. Amém. Mas por ser apóstolo, eu posso fazer o que eu quiser? Não. Existe uma esfera de autoridade que o Senhor me deu ao meu apostolado. Exemplo, vocês já perceberam que o apóstolo Paulo só apanhava quando ele ia para os judeus? Ele ia pregar para os judeus, ele apanhava. E enquanto ele estava pregando para o gentil, estava tudo de boa. Ia pregar para os judeus, ele tinha problema. Todo o problema do apóstolo Paulo foi exatamente porque ele saía da esfera de autoridade dele. Ele mesmo disse, eu fui enviado para os gentios. O próprio apóstolo Paulo dizia que o ministério dele era para os gentios. E todo o problema dele estava com os judeus. Então, todas as vezes que a gente sai da nossa esfera de autoridade, é mais ou menos assim, eu sou um policial, mas eu sou um policial de Rondônia, de Mato Grosso, e vou fazer uma apreensão lá em São Paulo. Sem não ter chamado, ou seja, eu estou aqui, simplesmente eu vou lá fazer uma apreensão porque eu vi um bandido lá e eu estou indo lá. Sair da minha esfera de autoridade e sair do meu envio. Eu vou ter problema. Mesmo sendo um policial, eu vou ter problema, porque eu saí da minha esfera de autoridade. Então, o que eu quero que vocês entendam é, todas as vezes que vocês não entenderam para onde o Senhor saiu, jurisdição, exatamente isso. Se você saiu da jurisdição para onde o Senhor te enviou naquele momento, e a jurisdição para mim vai aumentando. Isso é um entendimento meu. Cada vez que você executa uma tarefa, que você vai semeando em um lugar, semeando que eu falo, não é só a questão financeira, semeando numa questão de oração, de misericórdia, de compaixão, de palavra, de intercessão, que você vai semeando naquele lugar, você vai servindo aquele lugar, você vai ganhando jurisdição. Então, toda jurisdição não é pelos atos das orações,
A jurisdição vem pelo ato de servir os homens daqueles lugares, servir o corpo daquele lugar. Então, quando você serve o corpo, você ganha jurisdição. Então, a tua jurisdição vai aumentando. Eu lembro quando o Senhor me chamou, ele foi bem específico. Rondônia, Mato Grosso, Bolívia. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, quando ele me chamou para o apostólico. Vá para Rondônia, Mato Grosso e Bolívia. E eu fui, por muito tempo. Depois eu comecei a entender, e cada momento que eu ia, o Senhor ia me mandando. E aí eu começava a ver, várias vezes começava, Deus está falando que vai te levar para tal lugar. Deus me deu uma palavra que vai te levar para tal lugar, para outra nação, para não sei o quê. E eu ficava quieto. Ou seja, quando o Senhor quiser me levar, Ele vai preparar todas as coisas, eu não vou forçar nada, eu não vou inventar nada, eu vou quietinho, deixa o Senhor me levar. Então, por isso que eu não caço ir para os outros lugares. Não, deixa o Senhor levar, porque às vezes eu vou chegar num lugar que eu não tenho jurisdição para estar, ou eu vou chegar num lugar onde eu não tenho patente para lutar com aqueles principados, ou para bater naqueles principados. Vou dar só um outro exemplo. Por que que Deus insistiu com Jonas? Você já parou para pensar nisso? Por que que Deus insistiu com Jonas? Um cara que estava fugindo do Senhor. Sabe por que Deus insistiu com Jonas, ao meu entendimento? Porque Jonas, ele tinha a patente necessária para lidar com o espírito e o principado daquele lugar. Observe tanto que a pregação de Jonas foi em um dia, em uma cidade que era para percorrer em dois. Ele diz que aquela cidade se percorria em 2 dias. Ele pregou em um dia. Então, se você parar para pensar, ele saiu correndo, né? A pregação dele foi correndo, arrependa-se porque senão vai vir destruição, arrependa-se, senão o fogo vai cair, e saiu correndo. E aquela cidade inteira se converteu. A voz, a autoridade que saía daquele homem era capaz de confrontar os principados daquele lugar. Por isso o Senhor insistiu, porque tem uma questão de esfera de autoridade. A tua unção, ela confronta um tipo de principado. A tua unção, ela confronta um tipo de demônio. A tua unção confronta um tipo de estrutura. O Senhor te deu uma unção, então procure isso. Eu vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo, estou dando vários exemplos. Eu sempre costumo dizer isso. Eu não sou chamado para os perdidos. O meu chamado não é para os perdidos. Não tem graça nenhuma para os perdidos. Já tentei de tudo. O meu chamado é para os crentes, os que se perderam dentro da igreja. Esse é o meu chamado. E isso eu tenho graça para fazer. Consigo alcançar o coração daqueles que estão chateados, magoados, travados, estagnados na fé. Eu consigo ir, porque essa é a minha unção, essa é a minha graça. Então eu entendi para onde o Senhor me chamou. Então eu nem tento fazer outras coisas. O que eu faço? Eu chamo pessoas que sabem. É como diz, sabe aquele velho ditado, né? O importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Então, na verdade, é isso. Ou seja, aí para mim é andar em corpo. Eu não sou o cara do evangelismo, eu não sou a pessoa que trabalha com os perdidos. Mas, se quiser a minha ajuda, eu faço. Mas eu não vou na frente. Eu vou andar. Então, tem certas coisas que a gente vai fazer na igreja. Eu falo, cara, vamos chamar o fulano de tal? Vem cá. Fulano, eu sei que o Senhor te deu graça para isso. Vai lá. A gente só te dá suporte. Por quê? Porque eu entendo que é corpo. E eu não vou sair da minha esfera de autoridade. Não é que eu não pregue para os perdidos, não é que eu não evangelizo. Mas uma coisa é você evangelizar, e outra coisa é você ser um evangelista. Entendeu? Então, a minha graça não é para isso. Então, quando a gente fala de retaliação, é isso. E terceiro, para mim, é quando você começa a enfrentar uma estrutura, que a gente, eu não sei se você já viu uma mensagem que a gente falou sobre luta, prova, circunstância e maldição. Então, quando você começa a se levantar contra uma estrutura familiar, logo você vai ter uma luta. E aí, para mim, não é uma retaliação, é um confronto. Você não está sendo retalhado. Você foi para a linha de frente e você está enfrentando. E você, aí, para mim, é a guerra, é as lutas. Então, você tem que saber o que é retaliação. A retaliação, eu fui lá, bati. Vamos claro aqui. É o que seria uma retaliação. Eu vou lá e jogo uma bomba lá no meio do PCC. Ninguém vai fazer nada lá. Mas o decorrer das semanas eu começo a ser caçado. Aí destrói um bem meu, mata um parente. Aí isso é retaliação. Você entendeu? Retaliação não é o confronto imediato. É aquilo que vai sendo feito
pós-confronto. Eu vou retalhando, ou seja, eu vou mostrando que eu estou aqui. Entendeu? Então, alguém que é a famosa vingança. Isso é o que eu entendo, isso aqui é eu digo eu. Dois, luta é imediato. Então, eu saio para guerrear e a luta logo já se levanta e o negócio é visível. Então, isso é luta. Então, se você está sendo, você se levantou para algo e o negócio começou a esquentar, você está vendo as lutas se levantando, então não é retaliação. Eu entendo que é confronto mesmo. Você está tomando lugar, tomando posição, tomando lugar, tomando é, 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 território. Você está tomando. E por estar tomando, logo você está em uma luta, uma guerra. Retaliação é quando você bate, está de boa, voltou para casa feliz. Aí, depois de uma semana, 2 semanas, as coisas começam a quebrar, os negócios começam a dar certo, a pessoa começa a brigar, o negócio começa a dar errado. Aí é retaliação. Entendeu? Aí é retaliação. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, alguma coisa assim? Quando, por exemplo, sim, pode. Mas aí eu digo, retaliação quando eu estou orando, às vezes a estrutura de quem você está batendo é maior do que você. Aí já não é bem uma retaliação, é um contra-ataque. Eu estou orando, tô orando pelo Gadareno, que está lá com 6 legiões. Então é óbvio que é estrutura. Agora, quando eu já estou com uma patente alta, por isso que eu digo, quando você já está com uma patente alta, você já está ali fazendo, né? Então, poucas coisas você entende como retaliação. Poucas coisas. Hoje eu vejo assim, eu vejo que em certos lugares que a gente vai, a chapa esquenta depois. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Esses tempos foi que em novembro? Novembro, acho que foi novembro. Outubro. Voltei em novembro. A gente voltou da Suíça, teve a Suíça, Alemanha, Portugal, onde teve mais? Polônia. E assim, foi punk, sabe assim, faz tempo que eu não via tanta manifestação de demônios mesmo. Tanta manifestação demoníacas ali nos cultos. A gente via realmente as pessoas sendo libertas. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa, depois que eu cheguei em casa, apanhava que nem gente grande, você entendeu? Mas aí eu sei que eu bati em estruturas violentas. Bati em estruturas de egrégoras de igreja, bati em estruturas familiares, bati em estruturas nacionais, de estruturas de nações, né? Porque a gente já vai querendo entrar com tudo e é aquele negócio. Aí eu entendo que realmente é uma guerra que se levanta, entendeu? Agora, já tem certas coisas que a gente vai que, apóstolo, você não tá sentindo nada, meu irmão. Mas por quê? Porque você já está ali naquela roda girando, né? E você vai batendo. E é óbvio, todo dia você vê um contra-ataque ali, um negócio aqui, mas você vai consertando, você vai fazendo, você vai indo. Questão de patente. Como saber de patente? É o nível que você serve. Entenda o seguinte, o nível que você serve. Bom, vamos lá. Você pode ser um general se não tem um agrupamento debaixo de você? Não. Você entendeu? As pessoas estão jogando tanto RPG e tanto videogame que isso está subindo para a cabeça. Como que eu sei que é minha patente? Se você é cabo, soldado, você não tem ninguém abaixo de você. Então entenda que patente ela serve para isso. Se coloca a tua posição não de sobre, mas de governo. Então, quanto mais a tua esfera de autoridade sobe, quanto mais governo, mas entenda, governo no sentido de servir, você está ali e tem pessoas que estão ali
seguindo a tua direção, seguindo a tua ordem, no sentido, não malignamente dizendo, seguindo as tuas, tipo assim, andando com você, você está arregimentando isso, e isso vem as patentes. Então, pega no exército, patente não é dada para quem não está agrupado. Então, se eu sou soldado, eu estou ali obedecendo. Se eu já sou um sargento, já existe. Se eu sou um coronel, se eu sou Então, não existe eu falar assim, eu sou um general. Tá, mas quais são eu vou dizer isso, as estruturas que estão debaixo de você? O que você está generando aí, né? Nada. Irmão, eu desconfiaria. É uma coisa que eu faço, eu sou fazendeiro, quantos bois você tem? Nenhum. São uns três piolhos. Então, seria complicado, né? Então, a patente ela vem e eu vou saber da tua patente segundo aquilo que você está conduzindo, entendeu? Se você não conduz nada, mas então eu não, você está dizendo que se eu não conduzo nada eu não tenho patente? Não, estou dizendo que essa patente não é funcional, entendeu? Ou você está aposentado, vamos para o lado físico, né? Ou você está aposentado, você foi jubilado, ou você foi expulso. Porque essa patente não tá tendo efeito nenhum. Porque patente ela vem realmente para saber o teu grau de governo. Por isso, porque senão não precisava de patente. Patente é aquele negócio mesmo que você vai crescendo e cada um ele vai indo, né? Os líderes de 10, os líderes de 50, os líderes de 100, os líderes de 1000. Quem lembra isso aqui que Moisés coloca, né? Para mim, patente é isso. Quem é líder de quê? Então, se eu não sou líder de nada, se eu não estou influenciando nada, se eu não estou colocando nada, para que uma patente? Não tem sentido. Entendeu? Então, para mim, as patentes vêm não pelos meus graus de jejuns e orações, mas sim pelo meu grau de influência. Vai sendo mais expansiva a minha influência. Tá? Seta, eu creio que as setas são as armas diabólicas. As setas já são armas. Setas, é, o próprio, como diz, espadas, é, é, lanças, né, já são armas. Então você está sendo atingido por essas armas, né? Assim, dizendo. Sim, quando você começa a orar por família, sim, vai vir um contra-ataque. Vai vir muita coisa, porque aí vai as estruturas da família. Aí, esse contra-ataque já é um contra-ataque, como você está falando aí, quando uma pessoa específica vem, já pode ser o que ele carrega. Gente, tem pessoas que carregam tanta coisa. É terrível. Vamos lá. Eu vou usar um termo aqui que muitas vezes esse termo é usado nas trevas, né? Olho gordo, ou a famosa cobiça ou inveja. Irmãos, tem muita gente que pisa na sua casa e deixa morte dentro da tua casa, porque são pessoas cobiçosas e invejosas. Quem já viu aquele cara, não sei se passa ainda, né? Que ele tinha um programa que ele olhava assim e falava assim: sempre eu quis ter um desse. O negócio quebrava, né? O tal do olho que seca até pé de goiabeira. Então, isso existe, irmão. Todo invejoso e cobiçoso, ele libera morte aonde ele passa. Então a pessoa às vezes está lá, né? Vai lá na tua casa e, ai, que casa linda. Irmão, quando a pessoa começa, ai, que casa bonita, meu Deus, assim, sabe assim, começa a ver tudo isso daqui, depois que sai, você já começa a orar, né? Você já começa a ungir, porque pode ser que aí cachorro morre, coisa quebra, é, pode ser.
A gente não entende qual o poder da cobiça e da inveja de uma pessoa, o quanto ela destrói uma casa. Então, às vezes, a pessoa ela não foi liberta. Ela tinha um envolvimento terrível com a magia. Quando ela entra, ela pode. Então, por isso, você sempre pode orar também, para que o Senhor guarde as entradas da sua casa. Que só entre as pessoas, os demônios ficam lá de fora. Eles não entrem junto, porque tem muito problema. Os dados, isso. Pessoa que ora, aí é a guerra, né? Aí eu digo que é guerra. Opressão, é, peso, sonhos e tudo mais. Eu creio sim que isso são contra-ataques, né? Daquilo que a gente está fazendo. Que eu vejo como natural. Irmãos, desculpa dizer, mas eu vejo como natural. Eu não esperaria outra coisa. Se você está batendo em estruturas, eu não esperaria que o diabo te mandasse flores, né? Nem um convite e nem um jantar, né? Pô, né? Então, que lindo que ele está batendo. Então, eu sempre costumo, de, se você não gosta de guerra, não entra na guerra, entendeu? Agora, é óbvio que a gente tem que aprender a bater também, né? Mãe tem. Aí são patentes no sentido de pessoais, né? Estou falando do reino, é outra coisa. Foi colocado aqui, né? Quando eu sou responsável de preparar o culto, passa mal, tal. Pode ser a pressão. Dois, pode ser o altar, né? Então, veja só. Às vezes a pressão. Eu falo isso, as pessoas não acreditam. Irmãos, às vezes, eu vou dizer assim, às vezes 99% e 99,99% que eu vou pregar, eu não sei se vocês percebem, eu falo pouco no início de apresentação, coisa, eu não consigo, eu fico muito nervoso, entendeu? Eu tenho até pregar, porque eu não tenho esboço nenhum, eu não tenho palavra nenhuma, eu não tenho nada na mão. Entendeu? A gente abre, eu até brinco com o José, a gente abre o computador para o pessoal pensa que a gente tem um leque de material ali. Não, a gente abre a Bíblia e fica falando, meu Deus, o que que eu vou falar agora, né? Então, é, essa é a estrutura. Então, imagina, quando eu abro ali, meu irmão, aquilo me dá uma tremedeira, um trimelique, o que que eu vou fazer agora? Entendeu? Então, 99,99% que eu vou pregar, pode ser, por exemplo, uma aula agora, respiro fundo, né? O que que a gente vai falar, o que que vai acontecer? Então, isso eu fico muito nervoso, né? Aí depois que eu vou acalmando, 5 minutos, 10 minutos, que eu começo, a adrenalina começa a baixar, né? E aí a gente pega o fio da meada e vai encaminhando. O José me ligou hoje, a gente vai para Bolívia, né? Fui aí, como que vai ser o congresso? Eu falei, não sei, qual é o tema? Não faço a mínima ideia. O que que a gente vai falar? Sei lá, pô. A gente chega lá e vamos falar, né? Porque é assim, a gente age assim, né? A gente não tem material, não tem material escrito, não escrevemos nada. Então, isso daqui dá Então, por isso que eu digo, pode ser o nervosismo ou pode ser o altar. O que você for confrontar, às vezes o altar tá te batendo. Eu creio que há retaliações, sim. Há retaliações, há confrontos. Eu creio. Creio e já vivi. Uma vez a gente começou a fazer uma guerra pela cidade, logo quando eu comecei, minha esposa quase morreu. O fogo saltou e foi nela, assim, ó. Queimou daqui até aqui nela, todinho. A pele toda caiu. Eu creio piamente, né? A gente estava batendo, né? Começamos, é aquele negócio, né? Começamos a batalha espiritual. Ouvi falar de libertação. A gente ia para o monte, orava, tocava chofar, sapateava, cuspia fogo e aquela coisa toda, né? Não tinha cobertura espiritual, não tinha direcionamento, não tinha nada. O Senhor mandou. Irmão, apanhava que nem gente grande.
Mais alguma coisa? Estou vendo aqui se tem alguma coisa aqui. A questão disso aí pode ser o que ela carregava. Às vezes ela desliga, né? Isso aqui eu falo sempre muito na questão da Bolívia. A Bolívia é muito assim, pelos cultos que fazem, não só a Bolívia, os países andinos, por fazer muito culto a sol e lua, irmãos, eles desliga mesmo. Estão ali, a adoração é uma maravilha, assim, sabe? A adoração latina é muito alegre, né? Aí você fala assim, irmão, abre a Bíblia. Irmão, sem brincadeira, estão assim, faz assim, ó, e pronto. Apaga. Parece que alguém vai lá e aperta o botão, assim, ó. Luque, apaga. Muitos. Aí você prega, você grita, você sapateia. Aí você fala assim, amém. Aí parece que liga de novo, isso é assim. Não tivesse acontecido. Eu vejo isso muito na Bolívia, né? Porque a Bolívia é um dos países da América Latina que mais eu vou. Então é terrível. A gente tem que estar sempre orando, revestindo os nossos bens, guardando em oração, porque a gente sempre vai ser alvo de muita cobiça mesmo. Tá. Tem mais alguma coisa que eu deixei de falar? Bolívia, Bolívia é bom. Simbora. Tem mais alguma coisa que eu deixei? Eu acho que eu estava falando com a Adriele e acabei não respondendo, né? Fazer libertação em pessoas, eu preciso de patente? Eu vou dizer o seguinte: quando você começar a bater, logo você vai ter alguns contra-ataques. Mas para mim, você nunca vai crescer se você não fizer. É aquele negócio. Andar de bicicleta, você muitas vezes vai estragar o joelho. Mas se você não correr o risco de fazer isso, você nunca vai andar de bicicleta. Entendeu? Então, para mim, não existe. é, parar. É o inimigo tentando parar. O inimigo tentando parar. Com certeza, o inimigo tentando parar. Gente, quando a gente às vezes ia para uns certos lugares, sem brincadeira, era 100 quilômetros daqui de casa. Chegou a estourar três pneus. Três. Eu falo assim que é absurdo. A gente era para um aniversário da igreja, três pneus estourou. Eu cheguei lá depois do culto. Estourou um, aí furou, a gente consertou, furou, aí a gente pegou o step do outro que estava indo junto, e aí furou de novo. Aí falou, gente, agora não dá mais não. Não tem o que fazer agora, né? Sim, tem certos lugares que realmente só pela misericórdia. Quais são as primeiras patentes, né? Na verdade, eu não sei caracterizar ou colocar sobre isso
a questão de o que você vai ganhando, mas você vai sentindo isso na tua fala. Como que eu sei que você está subindo? É porque você vai falando e as pessoas vão ouvindo, parando para ouvir. Eu vou dar um exemplo aqui. Pega num quartel. O soldado falou alguma coisa. Entendeu? O coronel falou alguma coisa. Já a voz é diferente. Então, aquilo que é colocado ali é diferente. A voz é outra. Então, eu entendo pela voz de comando que a pessoa tem. Aí eu sei que ela está subindo. E quanto mais essa voz de comando, tanto na terra quanto no céu, isso eu sei que seria um grau de autoridade. A patente traz autoridade. É inevitável. Volto de novo. Se a gente coloca patente, essa patente ela vai colocar como um exército. Né? Na vida civil não tem patente. Entende? Não preciso de patente para ser, sei lá, vendedor. Não preciso de patente para ser. Então, na vida civil não precisa de patente. Só tem patente na vida militar. Então, quando a gente vai entender nossas patentes nos tipos de guerras que nós vamos fazendo, eu entendo assim. Posso estar errado. Hein? É, Então, nesse ponto, eu entendo que quando a tua voz ela começa a ecoar um pouco mais e a tua voz nas orações já começa a ser respondida mais rápido, eu entendo que está tendo algo aí. Irmãos, não sei, né? À medida que você vai caminhando, as orações se tornam mais, não vou dizer assim, mais curtas, mas se tornam mais objetivas. E as respostas se tornam mais objetivas. Né? Você, ó, Senhor, isso. Porque a tua voz ela passa a ter uma dimensão, como eu digo, como um decreto, como um, não como um pedido, ela já entra como um protocolo, você entendeu? Não é um pedido, você, por favor, poderia. Não. Por isso que ele diz: se dois ou três concordarem acerca de qualquer coisa, o céu vai responder, porque entra como um protocolo. Né? Você protocola algo. Você entra ali requerendo, não no mau sentido. Quando a gente fala isso, parece mal, né? Que você está mandando em Deus. Não. Mas é uma estrutura. Quando você entra com isso, as tuas palavras já começam celebrado como protocolos. Sim. Mas você só vai fazer isso aí que eu digo, que patente. Entendeu? Por quê? Porque você sabe que se eu chegar assim, ó, eu preciso disso, pronto. Não preciso ficar dando volta. E eu sei que vai ser respondido. Eram as orações de Jesus. Senhor, eu estou dizendo isso aqui, eu sei que o Senhor sempre me responde, mas eu falei isso por causa disso. Entendeu? É essa clareza que você tem. Porque isso é a tua convivência com os céus, é a tua convivência com o dia a dia no campo espiritual. E agora, na libertação é muito importante isso. Né? A gente, nossa questão é de mapeamento, eu achei bem pertinente, por isso que eu estou me estendendo aqui nesse assunto, porque é muito pertinente isso na questão do mapeamento espiritual. Porque o mapeamento espiritual, irmãos, infelizmente a gente agora, depois que a gente mecanizou ou criou um protocolo, nós estamos pensando que o diabo obedece àquela leitura que a gente faz. Então, infelizmente, tem se tornado vazio isso. As nossas libertações têm se tornado vazio, porque a gente já não tem mais, a gente não busca mais revelação do Senhor e a gente só vai para dentro de um propósito. Pega o irmão fez isso, então eu faço a renúncia tal. O irmão fez aquilo, eu faço a renúncia tal. Eu faço aquilo, eu faço a renúncia tal. Mas não tem entendimento para quê? Para que essa renúncia? O que eu estou renunciando? O que eu estou fazendo? Essa renúncia vai servir para quê? O que eu estou confessando aqui? Aonde está meu coração nisso daqui? É verdadeiro essa renúncia ou só estou repetindo uma palavra? É verdade esse meu arrependimento que eu estou proclamando aqui ou é só um protocolo que eu estou realizando? Então, dentro do mapeamento, às vezes se torna ineficaz. Várias vezes,
Eu pego isso aqui, apóstolo, mas eu já fiz a renúncia tal, 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 e nada aconteceu sim, porque uma renúncia por si só não tem poder nenhum. Ela não tem poder. A renúncia não tem poder. O que tem poder é o meu arrependimento genuíno. Isso tem poder. A renúncia é só um mapa, ou seja, só um caminho de arrependimento. Ele te dá a direção do que você tem que se arrepender. Eu renuncio pelos pactos que eu fiz. Eu renuncio pela maldade, eu renuncio pelo assassinato, eu renuncio pelo derramamento de sangue, eu renuncio pelo roubo, eu renuncio. Aí isso tem autoridade. Então, o que tem autoridade aqui é exatamente esse ponto que eu estou me arrependendo. Então, dentro da libertação, vocês vão ter que levar essas pessoas para o verdadeiro arrependimento. Eu sou muito claro nisso, irmão. Quando eu começo a ver que a pessoa não quer se arrepender, eu não insisto. Eu não insisto. Antigamente, eu queria, por todo custo, fazer com que as pessoas fossem libertas. E aí, às vezes, vem a retaliação, porque eu estou batendo num demônio que a pessoa não quer largar dele. Entendeu? Aí, para mim, tem retaliação. Porque é a mesma coisa eu tentar. Você já entrou em briga de marido e mulher? Aí você entra, aí depois os dois se consertam e sobra para você. Aí todo mundo fica chateado com você. É mais ou menos isso você tentar fazer libertação em quem não se arrependeu genuinamente do pecado. Entendeu? Aí você vai bater num demônio próprio, que é um demônio de estimação, que é o pecado de estimação e o demônio de estimação, e aí você vai bater nele. E aí, meu irmão, daqui a pouco ele se conserta com esse demônio de novo, né? Cria as pazes de novo, e aí já era, né? E aí sobra para você. Então você comprou uma briga que não devia. Primeiro arrependimento. Então, a questão toda aqui é que nós precisamos voltar a ter discernimento. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas falam assim, apóstolo, me dá a renúncia que você fez. Eu falo, irmão, eu não tenho escrito. Não tenho escrito por quê? Porque às vezes eu começo, esse dia eu estava em Ariquemes, comecei a falar sobre a renúncia da sepultura. Estava ali, tá, tá, tá. Mas aí daqui a pouco me dá um estralo. Ah, cara, esse daqui, ó, esse daqui, esse daqui. Aí eu começo a ir para o meu caminho. Eu já tomo um caminho, deixo ali e vou seguir o que o Senhor está falando comigo. Porque ele me deu um ponto aqui, um ponto acendeu no meu coração. Aí eu vou caminhar aqui. Então, vai lá, pega aqui, renuncia aqui, pega isso aqui. Então, você como libertador, você não pode ficar preso a uma estrutura, a um protocolo. Você tem que estar discernindo o que o Espírito está dizendo ali. Então, você tem que começar. Eu vou criar até como uma tarefa de casa. Irmãos, vocês estão fazendo essa aula aqui, essa aula ela já vai, né? Como diz, ela. Isso, a legalidade não tem jeito. É, veja só, você vai treinar isso daqui. O que é que treinar? Comece a fazer renúncias e criar renúncias. Então, você pega uma pessoa, por exemplo, você pega uma pessoa ali, né, que ela te contou alguma coisa. Você vai na Bíblia, entendeu? Vai na Bíblia e começa ali a criar orações em cima disso, se desligando de estruturas. A nossa maior fonte de renúncias é as escrituras. Nunca perca isso de vista. E principalmente Salmos ali tem estruturas maravilhosas. Vamos fazer aqui um teste. Vamos lá, só para vocês verem. Ó, vou rodar um salmo aqui, nem sei, vamos rodar um salmo aqui. Vamos lá. Ó, 92, quase pego 91, hein? Salmo 92. Bom é render graça ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã as tuas misericórdias
e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltérios e com a solenidade da harpa. Pois me alegrastes, Senhor, com os teus feitos, exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundo. O inepto não compreende. Ponto. Ó, aqui já começamos a pegar um ponto aqui. Veja só. Vamos trabalhar aqui. Vou pegar o chat aqui e a gente vai trabalhar aqui uma renúncia. Ó, então a gente já viu um ponto aqui, ó. O inepto. O que é o inepto? O inepto é o humano ou o ser existente, o, o ser carnal, o servo, o tolo, né? Ele não entende. Então vamos lá. O inepto não compreende. E o estulto não percebe isso. Vamos destacar isso aqui. Ainda que os ímpios brotem como a erva e floresçam todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Olha aqui, irmãos. Isso daqui já é um ponto crônico. Qual é o ponto crônico aqui? Veja, ó, ainda que o ímpio brote como a erva e floresça todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Então o Senhor já está dizendo o seguinte: aqueles que praticam a iniquidade, eles receberão a paga disso e não será imediato. Por quê? Porque eles prosperam, eles brotam, mas eles secarão também. Então a paga disso virá. Então o que nós estamos dizendo? Porque às vezes os problemas que está acontecendo comigo é consequência de impiedade lá atrás, que chegou à conta. Entendeu? Porque a gente vai fazendo, não, tá tudo certo. E a gente pensa que é porque tá dando certo, Deus está aprovando. Nem sempre, querido. O que tá dando certo está debaixo do aval do Senhor. Entende? Então, aqui já é um segundo ponto. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os teus inimigos, Senhor, eis que os teus inimigos perecerão. Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Isso aqui também pode ser um ponto. Porém, tu exalta o meu poder como do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco, os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam, e os meus ouvidos se satisfazem em ouvir os malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do nosso Deus. Florescerão nos átrios do nosso Senhor. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seivas e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é minha rocha e nele não há injustiça. Então vamos lá. O que nós poderíamos ver aqui? Vocês vão começar a treinar renúncia. Então eu vou, por exemplo, fazer aqui algo. Eu acabei de ler esse texto. Então, toda renúncia e todo ato profético, uma coisa que eu vim aprendendo ao longo do tempo, é que você nunca começa a bater em demônios sem primeiro glorificar o Senhor e se arrepender dos teus pecados. Nunca bata em demônios sem primeiro exaltar o Senhor e se colocar no estado de servo. Amém? Isso é fato. Então, como que a gente poderia começar? Né? Eu vou começar uma renúncia pessoal. Vocês vão começar renúncia pessoal. Amém? Então, é daqui vocês vão praticando, porque vocês vão conduzir as outras pessoas diante de renúncia. E nem sempre você vai ter uma pauta estabelecida para isso. Amém? Então, vamos lá. Eu vou começar só para dar esse exemplo. Então, eu começo aqui. Senhor, eu quero te agradecer. Passo, Senhor, a andar nos teus caminhos e entender, diante da tua palavra,
que as tuas misericórdias estão sobre mim e sobre a minha casa. As tuas misericórdias e a tua fidelidade está sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. E por isso, Senhor, eu estou ligado e estou me posicionando diante do Senhor. Eu quero declarar a alegria do meu coração e eu quero exultar pela tua boa mão que está sobre mim e sobre a minha casa. Pai, eu quero declarar também que os teus pensamentos são profundos ao meu respeito e eu peço perdão por todas as vezes que eu não compreendi os teus desígnios e pensamentos e eu não consegui ir na profundidade desses pensamentos. Senhor, eu me desligo agora de toda tolice, de toda falta de compreensão, de toda estultice. Eu repreendo e me desligo das atmosfera da tolice e do entorpecimento que faz com que eu não enxergue a tua palavra e a revelação da tua vontade. Porque a tua palavra diz que, mesmo que eu possa estar florescendo, haverá uma colheita da minha iniquidade. Por isso eu passo a confessar nesse momento diante do Senhor. Pai, eu peço perdão por todas as vezes que eu tive atitudes iníquas, perversas, por todas as obras perversas do meu coração, das minhas mãos, dos meus pensamentos, por todas as vezes que os meus pés andaram por caminhos errados, por todas as vezes que as minhas mãos foram mãos que destruíram, mãos que serviram com violência, por todas as vezes que as minhas mãos foram mãos pecaminosas e os meus pés se desviaram do mal, para o mal. Por isso, Pai, há uma colheita e eu quero chegar diante do Senhor, diante dos teus tribunais, pedindo, Pai, cesse a colheita da iniquidade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha geração, sobre a minha economia, sobre o meu ministério. Cesse a colheita da iniquidade, Senhor, porque eu sei que um dia o juízo virá. Por isso eu coloco agora toda a colheita da iniquidade diante do Senhor e declaro: essa colheita está apagada, está destruída, está anulada, está desfeita. Pai, hoje eu declaro que os meus inimigos começam a ver a destruição, porque o Senhor é aquele que abate os meus inimigos. Declaro que os meus inimigos são perseguidos. Declaro que o Senhor me fortalece, porque os meus pecados e iniquidades foram deixados na cruz e com o sangue de Jesus eu passo a entrar com confiança. E agora eu declaro que os inimigos que me perseguiam a minha casa, perseguiam a minha geração por causa dos pecados, esses serão abatidos hoje. Eu verei eu verei o frutificar da minha vida, eu verei o frutificar da minha família, eu verei, porque a tua palavra diz que mesmo na velhice haveria fruto, por isso eu restituo os tempos de frutificação perdida e declaro que hoje seja desligado e desconectado toda iniquidade e os demônios que se apropriaram disso sejam desativados. Declaro que os meus pés estão na rocha e em ti não há injustiça. Te adoro, te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Entendeu? Exatamente. Você entendeu? Eu peguei a palavra e fui me apropriando dela. Foi gerando fé no meu coração. E por mais que é um exemplo, irmão, você entenda, você vai declarando, isso vai enchendo teu coração de fé, meu irmão. Você vai se enchendo da palavra, isso vai te dando fôlego, e você vai decretando, e você vai colocando, e você vai indo. Você vai indo, você vai indo, você vai indo. Daqui a pouco você criou isso. Então, essa é a tarefa que eu vou deixar para vocês, né, dessa noite. Vocês vão pegar e vocês vão colocar depois lá no grupo, ó, tarefa cumprida, não precisa colocar. Mas vocês vão pegar no mínimo 2 salmos até a próxima aula. Leia e faz isso que eu fui fazendo. Pega pontos de bênção. Amém. Vamos orar assim. Veja só.
os pontos de bênção, porque todo salmo ele engrandece o Senhor, conta um problema e depois a solução. Então pega aí, vai declarando. Se eu fizesse isso, rodar aqui, vamos lá, Salmo 88, né? Ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite que lembro diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, incline os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já à beira da morte. Ó, aqui, ó, pronto, já vamos bater na sepultura. Irmãos, só para a gente elucidar e terminar aqui, não tem que ser salmo. Eu falo porque salmo ele é mais claro nisso, né? Mas pode pegar qualquer palavra. A Bíblia em si é o nosso documento. Sabe o que eu tenho visto? Eu tenho visto que as pessoas estão indo para as trevas, estudar as trevas, para poder se desligar dela. Isso para mim é um pouco confuso. Não, irmão, eu não preciso saber das trevas. É óbvio que a gente entenda o que eu quis dizer. É óbvio que a gente está aprendendo dos recursos que as trevas utilizam. Porém, para me libertar, eu não vou saber das trevas. Eu vou mergulhar na luz. E é mergulhando na luz que eu vou sair das trevas. Então, as minhas renúncias em si, ela não tem que ser pautado pelo aquilo que eu aprendi das trevas. A minha renúncia, ela tem que ser pautado por o tanto de luz que eu tenho que mergulhar. Então, você não precisa saber de muita coisa das trevas para fazer uma renúncia. Você precisa mergulhar em Cristo. Senão fica uma renúncia muito técnica, com pouca revelação da palavra. E é o que eu estou vendo hoje. Muita técnica, muito estudo, mas estudo da internet. Eu pego lá, quem é Cronos? Cronos é o comedor de não sei o quê, Cronos não sei o quê, Cronos e pipipi, Cronos. Tá. Então, veja só. Eu vou fazer, por exemplo, uma renúncia de Cronos aqui. Eu acabei de fazer. Senhor, eu quero te pedir perdão pela tolice. Então, quando você pede perdão pela tolice, você já está batendo em Cronos. Porque Cronos faz você ter as decisões erradas para perder tempo. Então, toda decisão errada que você toma, você está preso no tempo. Porque você vai ter que repetir de novo, porque essa decisão te custou anos de vida. Senhor, perdão por todas as vezes que eu não fui sábio à tua palavra e não busquei em Cristo a sabedoria para decidir. Eu renuncio às estruturas de Cronos, que faz com que eu fique tolo e entorpecido ao longo dos dias. Eu renuncio todo entorpecimento e o vinho da dissolução, mas eu fico sóbrio com a tua palavra. Entendeu aqui? Então, eu estou renunciando Cronos. Agora, como que eu vejo as pessoas? Aí eles vão lá bater, estudar. Não estou dizendo que você não pode, mas não é com trevas que você vence trevas, é com luz que você vence as trevas. Bem? Então, esse é o ponto. Vocês estão sendo equipados para trabalhar e libertar pessoas. Então, faça isso com muita graça, com muita unção, com muita Bíblia, e não com muita técnica. É óbvio que a técnica vai acompanhar, mas leve as pessoas à luz. Isso daqui eu peguei muito com o Joseí. Às vezes as pessoas vinham, gritavam que não sei o que, o Joseí só vinha, abraçava, falava duas palavrinhas no pé da orelha da pessoa, pronto, acabou, estava livre. Eu falava, meu Deus do céu, né? A gente vinha com aquele negócio, pega a espada, o arco, a flecha, o samurai, o rabo de arraia de fogo, a estrelinha voadora. Aí ele vinha com dois abraços, uma palavra no pé da orelha, pronto, acabou. Aí eu ficava vendo, mas o que que é isso, né? Aí você fica tentando, o que que ele estava falando? Não, não é o que ele estava falando. É para onde ele estava conduzindo a pessoa. Porque o diabo, querido, ele resiste você, mas ele não suporta o amor do Pai derramado sobre ele. Então, gente, é a mesma coisa você botar luz no vampiro, ou sal na lesma, né? Então, no ato morre, entendeu? Então, por isso que, para mim, essa conversa hoje foi muito boa, em vez da, entre aspas, aula.
Então a gente precisa entrar aqui com um pouco mais de graça. Então pegue um salmo, estude os pontos, crie uma adoração, ou seja, crie um momento de adoração. Dois, crie um confessar de pecados, que aquele salmo está relatando. E três, um glorificar. Como eu disse que eu queria. é, quando, quando eu comecei a entrar nessa questão de libertação, sabe o que eu entendi? Irmãos, igual ao fundamento que a gente está. Eu tenho ministrado isso nas escolas agora aqui, presencial, desse mês, porque eu estou entendendo o seguinte: veja só, o Senhor é vida e todas as obras do diabo é morte. Então, o que é estar preso? É estar dentro de uma estrutura de sepultura. Então, o que nós vamos ter que lutar contra a sepultura? Lembre-se sempre disso. O que você está batendo contra a sepultura? Todo processo de sepultura é prisão. Todo processo de vida é liberdade. Na vida eu sou livre, na sepultura eu sou preso. O que nós precisamos saber é que todo pecado me leva à morte, e toda morte é uma estrutura demoníaca que vai ter em cada departamento ou dimensão dessa morte um oficial, um guardião. Só isso. Mas para mim é muito claro: libertação, trazer vida. Aonde operou a morte, a vida reinou naquele lugar. O Senhor, ele vem com o poder da ressurreição. Jesus só foi glorificado depois da ressurreição. A vitória não está na morte de Jesus, a vitória está na ressurreição de Jesus, a vida. Então, tudo o que é morte faz com que morra, parece uma redundância, mas é isso. A morte é um ser, o além ou o Hades é o seu reino. Então, tudo aquilo que morre na minha vida está no domínio da morte e está ligado à dimensão do reino de Hades, como diz em Apocalipse 20, verso 11, verso 13, eu acho. Né? A morte e o além, em outras traduções, tá? A morte e o Hades devolveu os seus mortos. Hades, reino. A morte, o rei. Jesus, o rei. A paz, o reino. Por isso ele é príncipe da paz. Só isso que você precisa aprender, por priori, é que tudo que nós vamos fazer é confrontar as estruturas de sepultura. Ponto. Amém? Confronte as estruturas de sepultura ministrando vida. Onde tem vida, por si só frutifica. Não é você que vai fazer com que as coisas aconteçam na vida das pessoas. É a vida de Deus nessas pessoas que vai fazer com que tudo aconteça. Então, nosso papel é arrancar as pessoas do reino de Hades. Só isso. O restante, a própria vida faz. É natural. Aonde a vida entrou, é natural que haja prosperidade, alegria, abundância, frutificação, saúde, bem-estar. Isso é o que nós chamamos de Shalom. É o reino. Shalom não é a paz traduzida do português para do hebraico para o português. Paz, Shalom, perdão, é como uma semente que produzindo dá uma árvore, e essa árvore é paz, alegria, contentamento, bem-estar, plenitude, saúde, segurança, prosperidade. Isso é Shalom. Entendeu? Independe, Alba, independe. Porque tem pessoas que passam a vida inteira, tem pessoas com que 2 dias, um mês, eles já estão libertos. É isso que muitas vezes eu chacoalho as pessoas, porque hoje nós criamos a dependência da libertação. Esses dias eu conversando com o apóstolo, eu já falei isso para vocês. Eu falava, cara, eu não entendo as pessoas hoje, já passou por 500 renúncias e ainda precisa renunciar. Mas por quê? Porque elas não entenderam que elas estão ainda no processo de sepultura. E elas não entenderam
que elas precisam aplicar vida nisso. E não depende do libertador, depende dela. Você só levanta uma pessoa se ela quiser levantar. Você pode levantar, ela deita de novo. Você levanta, ela deita de novo. Então não é isso, é o meu posicionamento. E aí ele falava, cara, eu fiz uma renúncia. O apóstolo Hudson falava, vamos fazer isso, eu fazia, pronto, acabou. E minha vida mudava, porque é posicionamento. Você entendeu? Cara, eu entendi que isso daqui está debaixo da morte. Eu estou entendendo que minha finança está debaixo da morte. Tá, por que minha finança está debaixo da morte? Um, é pecado? Então eu vou renunciar. Dois, é infidelidade? Então eu vou consertar. Três, ou seja, é posicionamento. Entendeu? Aí eu decidi, a minha alma está sempre debaixo de um ataque de sepultura. É porque está sempre. Então, peraí, deixa eu entender aqui. O que está causando? Ah, eu sou muito iracundo? Então eu vou botar isso daqui na cruz. Ah, eu sou muito vingativo? Então eu vou para a cruz. Agora, eu não vou enaltecer o meu problema, eu vou colocar ele na cruz. O problema é que a gente, agora, com essa onda de saber demais dos problemas, a gente até fica achando os problemas bonitos. Ah, eu sou isso. Ah, eu sou aquilo. Ah, eu tenho esse problema. Ah, eu tenho aquele problema. Aí eu faço assim mesmo. Ah, não, querido. É cruz. Entendeu? Então, entenda. Tudo que você vai confrontar é morte. E você vai confrontar com o poder da vida. Não é o teu poder, não é a tua unção, não é o teu conhecimento. É óbvio que isso é instrumentalidade. A tua unção, o teu conhecimento, a, 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 a renúncia, ali é instrumento. Mas o poder que vai operar em tudo isso é o poder da ressurreição de Jesus. Nós vamos tirar as pessoas do império das trevas e transportar para o reino do seu filho de amor. Só isso. É liberar o amor. Entendeu? Mesmo na batalha espiritual, liberar esse amor, porque o amor é tão forte como a sepultura. Então, a vida, que o amor tem o nome é Jesus, ele é a vida, ele faz com que essas pessoas saiam da sepultura. Só isso. Bem? Então, você precisa criar isso. Às vezes, conduzir essa pessoa. O que é a renúncia? É conduzir a pessoa para um estado de consciência, de entendimento e de arrependimento. Isso é renúncia. Bem? Então, dois textos ou duas renúncias vocês vão montar, vocês vão proclamar isso. Vocês vão ler um texto, pegue ali e ali vai fazendo isso. Depois só vão colocando no grupo. Fiz o meu, não precisa postar a tua renúncia, mas só vai colocando ali. Fiz o meu, fiz o meu, fiz o meu. Né? E aí, por quê? Porque quando a pessoa sentar na tua frente, ela vai te contar um monte de coisa. Então você vai entender, é porque, eu matei. Ah, então peraí, violência. Então vamos lá, violência. Então, vamos pedir perdão, vamos recolher o sangue, vamos fazer isso. Então, às vezes, você não precisa ter uma pauta na mão. É bom, às vezes, sim. É óbvio que é bom que ali está mais esmiuçado. Mas, às vezes, você vai muito mais profundo que aquela pauta. Hein? Aí, violência, vamos pedir perdão aqui? Vamos lá. Peço perdão pela injustiça, pela injúria, pelos traumas. Por que as pessoas são violentas? Né? Por que você chegou nesse ponto? Por que a tua família? Eu peço perdão, me desligo até a terceira e quarta geração, até a quinquagésima geração, que a cruz do Senhor se interpõe entre cada nossa geração. E aí você vai indo. Deixa o Espírito te conduzir. E aí você vai conduzindo essa pessoa, vai conduzindo, 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 para que você vê ela sair daquele lugar. Isso. Eu não estou dizendo que uma renúncia não é bom. Bom, querido. Mas a minha preocupação é que está se tornando já está se tornando uma religião. E aí, para mim, é perigoso. Porque é fazer renúncias de corações vazios. Não tem efeito nenhum. Bem, fica parecendo um terço. Esse é o terço evangélico. Queridos, Deus abençoe. O grupo está aberto. Eu nem lembrava que esse grupo estava fechado. Está aberto lá. Fale à vontade. Só evite, só evite mandar um monte de figurinha que tem gente que ainda não se libertou completo. Aí ele pode morder vocês ali. É brincadeira. Mas Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Fiquem com Deus. E qualquer coisinha a gente vai comunicando ali. Então, duas renúncias.
Amém? Façam duas renúncias. Façam duas renúncias. Ah, orar. Orar pela Edna, né? Pai, nós abençoamos a tua filha. Pedimos agora em nome de Jesus que a bondade e misericórdia do Senhor se estenda sobre ela. Que ela possa, Senhor, viver dias abençoados. E que a bênção do Senhor repouse sobre a vida dela. E que cada dia seja transformado de glória em glória, de fé em fé. Eu abençoo a vida da tua filha. Eu abençoo, Senhor, essa nova estação. Fechamos as portas das velhas estações e declaramos que ela fluirá em abundância, com graça e unção, que haja plenitude. Abençoamos, que a Shalom do Senhor repouse sobre ela, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus.